Você está ouvindo o Copcast. Se eu pagar uma taxa, um serviço para a cooperativa e a cooperativa tiver lucro e ela tiver bons resultados, ela vai devolver isso para mim. Porque o intuito dela não é enriquecer. O intuito dela é crescer para disponibilizar mais serviços cooperados. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio do Copcast, um podcast do Sicoob Paulista, a sua instituição financeira cooperativa. Eu sou Bárbara Munhoz e recebo no estúdio Nuno Ramos Júnior. É um prazer recebê-lo aqui. Olá, Bárbara, tudo bem? Prazer é todo meu. Bom, gostaria de te conhecer. Quem é você, de onde você é, o que você faz? Bom, eu sou prudentino da Gema, né? Nasci em Presidente Prudente. E estudei algum tempo fora, voltei para cá. Minha vida, praticamente, nos últimos 46 anos, é aqui em Prudente. E sou engenheiro civil de formação e atuo na construção civil, em outros segmentos também, mas a construção civil sempre foi minha paixão. E hoje você tem uma empresa dedicada a isso, né? Tenho uma empresa prudentina que nasceu aqui, ganhou o estado, vários estados, boa parte do país, mas nunca arredei o pé daqui. Nossa sede sempre foi aqui e sempre o meu porto seguro, a minha casa é Prudente. Presidente Prudente. E como surgiu a ideia de criar a sua empresa, Nuno? Bom, quando eu me formei, na década de 1977, fui trabalhar no mercado, numa empresa que trabalhava na área de construção civil, pavimentação. Fiquei lá por praticamente 3 anos. Em 1980, constituí a Constrix. Naquela ocasião eu tinha um sócio, que depois veio a falecer em 2002, mas iniciei uma trajetória, trabalhando no segmento da construção civil, mas principalmente na área predial, na área vertical. Fiz todo tipo de obra que você pode imaginar, trabalhei em dezenas de cidades, mas o forte nosso sempre foi construção vertical. Sempre vertical. E, assim, atendendo não só a Presidente Prudente, mas outras cidades também, né? Nós trabalhamos em muitas cidades, são dezenas de cidades, e seria difícil até te enumerar, porque a construção civil você não escolhe. Ela escolhe você vai aonde tem obra. Algumas regiões são mais pujantes, outras menos, mas sempre nós tivemos serviço aqui na nossa cidade. Por muitos anos a menor parte era aqui, a maior era fora daqui. E com os anos nós fomos firmando o nosso nome, construindo uma tradição, criando um padrão de qualidade voltado mais para investidores. Então, nós acreditamos que ajudamos também a fortalecer a economia e também agradecemos muito a cidade que sempre nos acolheu muito bem aqui. Sem dúvida, geração de empregos, né? Toda uma cadeia aí que faz acontecer. Com certeza, o foco nosso sempre foi nos nossos colaboradores e principalmente nos investidores que acreditam na gente e entregam seus recursos para que a gente pudesse realizar o seu sonho. Sem dúvida. E hoje vocês contam com aproximadamente quantos colaboradores? Hoje a construção civil ela se fracionou muito. Então, hoje, as empresas, antigamente, todos os funcionários eram praticamente da própria empresa. Hoje são segmentados. Então, nós temos dezenas de parceiros que fornecem mão de obra, porque para poder executar as várias etapas da obra, nós devemos ter hoje na faixa de 700, 800 colaboradores que gravitam em volta dos nossos empreendimentos. A dificuldade de mão de obra é muito grande. Hoje nós recebemos aqui e em outras regiões gente do Brasil todo, mas principalmente do Nordeste. Hoje o forte de mão de obra, de colaboradores que contribuem nessa jornada nossa são do Nordeste, Piauí, Maranhão, Pernambuco, Bahia, que talvez pela política que o governo impôs nos últimos 30 anos aqui no Brasil, a migração de profissionais ela não aconteceu na construção civil. Talvez porque a flexibilidade de mercado de trabalho gravitava em várias regiões. Então, hoje, praticamente, nós dependemos até da mão de obra que vem do Nordeste prestar serviço em nossa região. Legal. E, Nuno, me fala uma coisa. Você sempre quis empreender? Você sempre teve essa veia empreendedora? Ou surgiu mesmo como uma oportunidade, quem sabe uma necessidade? Como que foi o início disso tudo? É engraçado. Minha família não era de empreendedores. Eu sou filho de uma professora e de um bancário. Meu pai foi bancário
E eu, quando entrei no mercado de trabalho, eu me dediquei à construção, porque realmente foi um sonho meu de infância, trabalhar com a construção, e sonhava em ter meu espaço próprio, minha independência. Quando eu digo independência, talvez fosse a minha flexibilização para poder trabalhar no ritmo que eu quisesse, não no ritmo que era imposto para mim. Então, por 3 anos, praticamente 3 anos e meio, me formei em 77, até meados de 1980, eu trabalhei numa empresa de construção e chegou um momento que eu quis fazer meu voo solo. Então, eu me desliguei da empresa, o meu relacionamento sempre foi muito bom com ela, os conhecimentos que eu adquiri sempre foi muito grato, e aí eu me aventurei numa iniciativa própria. Fui alertado pela minha família que realmente eu ia enfrentar sabores e dissabores e sair nessa jornada. Construtoras longevas é muito difícil no Brasil, principalmente em função dos vários planos econômicos, várias pedras que apareceram no caminho dos empreendedores. Mas eu encarei isso com bastante resiliência e fui caminhando sempre buscar, como eu disse no início, satisfazer a expectativa dos investidores que dedicavam seus recursos para a nossa empresa e ter um convívio em crescimento profissional e que os colaboradores pudessem ajudar a construir a empresa para chegar no porte que ela está hoje. E teve algum momento decisivo, um divisor de águas, algo que aconteceu que te marcou bastante, que de repente te fez pensar em desistir ou te deu mais gás para continuar nesse caminho? Olha, quem viveu essa jornada que eu vivi nesses anos, com certeza vai se lembrar. Nós tivemos vários planos econômicos, nós tivemos, eu acredito que duas fases muito marcantes. Em 1990, houve o Plano Collor, em que, na verdade, foram congelados os recursos dos investidores, que foram praticamente 18 meses de luta para que você conseguisse reaver seus recursos. E, posteriormente, em 1994, foi o Plano Real, que, ao contrário do Plano Collor, que não teve sucesso, não conseguiu debelar aquela inflação que vinha corroendo a economia dos brasileiros, o Plano Real realmente foi um marco muito importante, onde nós não teríamos mais a correção monetária e era só a inflação realmente. Foi um período difícil de adaptar, tivemos que ter muita resiliência, força de vontade de trabalhar e mirar no objetivo sem pensar nas dificuldades que íamos enfrentar. Todos, acredito, os empreendedores na época enfrentaram esse problema, muitos sucumbiram, mas graças a Deus nós conseguimos atravessar essa fase, mas marcou muito a minha vida empresarial esse período. Pessoalmente, assim, o que te fez continuar? Eu acredito o seguinte, quando eu abri a empresa em 1980, eu tinha 25 anos, era solteiro, aos 30 eu me casei. É claro, quando eu casei, eu acredito que o casamento foi um ponto muito forte na minha vida, quando eu encontrei uma companheira que comungava meu sonho e conseguia dar suporte para que eu pudesse voar mais longe. Trabalhei muitos e muitos anos mais fora do que dentro da cidade, muita estrada, passei por alguns sabores, 2 vezes sofri acidente em rodovia e sempre tive a família como minha base, meu porto seguro. Então, o que me marcou muito foi que realmente eu achei a parceira certa que conseguiu dar suporte para que eu pudesse chegar onde eu cheguei hoje. Que lindo, é isso mesmo. E hoje, qual é a principal responsabilidade que pesa sobre você como empresário? No mundo que nós vivemos hoje, eu acredito que o mundo está passando uma transformação muito grande. Após a pandemia, a cabeça das pessoas passou a funcionar diferente. Então, os valores foram transformados. Eu não digo para você que foi transformado para melhor ou para pior, mas é uma nova etapa, é uma nova vida, é um novo mundo que nós vivemos. Então, hoje, eu perdi alguns amigos na pandemia e essas percas e as dificuldades me fizeram ter a certeza que eu estava no caminho certo, que o principal era eu valorizar os que me dão recursos, me dão serviço para que eu possa empreender e principalmente os colaboradores que estão em volta de mim. Para mim é uma coisa muito forte isso, eu me preocupo permanentemente, seja do
faxineiro de uma obra, seja de um servente, ou seja de um mestre de obras, do engenheiro. Eu vejo que eu tenho que lutar para que a gente só vai ter um mundo melhor se nós caminharmos juntos. Eu digo que a vida é uma permanente pirâmide, em que você tem que fortalecer para quem está acima de você tenha sucesso para caminhar, mas também traga quem está abaixo para fortalecer a sua base. Então ficou uma lição muito grande para mim depois da pandemia, o valor que eu dou nas pessoas, principalmente. Como vocês passaram por esse período de pandemia? Foi desafiador, assim como, né, acredito que a maioria dos negócios. Como que foi passar por isso para você? Eu acho que foi, talvez, o segmento da construção civil foi um dos que mais sofreu, porque a construção civil não parou. A construção civil não parou em momento algum. Todos os segmentos pararam, mas a construção civil nunca parou. Então, nós tínhamos o problema da preocupação com os colaboradores, preocupação com a nossa equipe, preocupação para não trazer para dentro de casa alguma coisa que não fosse boa, preocupação de não levar de casa para o trabalho alguma coisa que não fosse confortável também. Então, eu acho que foi muito difícil para quem trabalha com construção em geral. E eu fiquei recluso uns 4 meses praticamente, indo muito pouco ao escritório, trabalhando de longe. Mas, além dos colaboradores, eu tenho meus filhos que sempre que depois que se formaram, vieram a trabalhar perto de mim. Eles ficaram à frente, ficaram mais jovens e eu, por um tempo, me protegi, mas quando me senti seguro que nós estávamos preparados para uma vida diferente, em que você tinha que lavar a mão, não todo dia, toda hora, tomar cuidado com quem está perto de você. Então, isso me fortaleceu muito, porque nós que vivemos essa etapa, talvez daqui a muitos anos, hoje já lembramos disso como sendo o passado, uma coisa que passou, mas mexeu com a vida das famílias, mexeu com o convívio entre as pessoas. Por isso que eu digo, algumas coisas que aconteceram próximas de mim me marcaram muito. E qual você diria que é o diferencial da Constrix hoje no mercado? Eu não queria aqui, eu acho que eu não tenho que exaltar a Constrix, mas eu acredito que todo prestador de serviço, ele tem que entregar o que ele promete, ele tem que dar o seu melhor, e na Constrix eu prego muito isso. Isso é uma coisa que eu todo dia eu exalto para os meus parceiros, os meus colaboradores, que na verdade são parceiros meus da vida inteira, porque afinal de contas eu acredito que eu passo mais tempo perto dos colaboradores do que com a família. É que nós temos sempre uma pedra no caminho e nós temos que remover aquela pedra. Eu digo que os problemas que aparecem na nossa frente já chamam problema porque tem solução. E nós temos que exaltar aquele problema, mas sem se preocupar quem causa o problema. Preocupar em não deixar que aquilo aconteça novamente. Isso é quase que uma pregação diária minha. Levo isso como um lema de vida, porque todo mundo tem problema. Todo mundo que está no mercado, seja um operário que tem lá seu horário de trabalho, seja uma pessoa, seja um diarista, ele tem seu problema. Ele tem que dia a dia remover essas pedras do caminho. Então, é um lema de vida para mim isso daí, uma filosofia de vida. E o que você considera inegociável na gestão do seu negócio? Eu acho que é inegociável primeiro a honestidade. Eu acho que a honestidade é o princípio de tudo. O que é seu, o que é meu, é meu. Outra coisa que eu exaltaria é: ninguém precisa ser mandado. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Então, nós temos que zelar para que o ambiente que está em volta da gente, a gente possa tornar ele o mais saudável possível. Eu não vou consertar o mundo. Eu talvez não conserte nem a cidade. Mas o meu entorno, eu acho que eu tenho a obrigação de ajudar a ele melhorar. E Nuno, me fala uma coisa, vamos falar um pouquinho agora sobre gestão. Gostaria de saber como que você toma as decisões dentro da empresa, se você costuma ser mais analítico, gosta de analisar bem os cenários, é mais intuitivo, como que funciona isso para você? Primeiro, eu acho que a gente tem que ser muito humano. Para você tomar decisões, você tem que ser bem equilibrado. Você tem que ser 50% pragmático e 50%, ou seja, 50% razão e 50% coração. Então é muito difícil você ter esse equilíbrio. Mas eu procuro sempre nas minhas decisões
eu acho que o impulso imediato ele nunca é saudável. Então eu acho que nós temos que trabalhar em equipe, nunca deixar de lado o coração, mas pensar principalmente que a razão é o objetivo para que o coração fique confortável. Porque se nós tivermos uma atitude empresarial ou de comando, por qualquer que seja, pensando só no coração, o resultado pode definhar, ele pode se contaminar. E quando você equilibra a razão, como eu te disse, como todo mundo consegue saber discernir o que é certo e o que é errado, há a possibilidade de você ter mais progresso na sua decisão dessa maneira. E você falou que seus filhos trabalham com você, né? Como que é vê-los dando continuidade a esse legado que você iniciou? Isso, na verdade, é o prêmio que eu recebo por ter chegado até aqui. Estou com 70 anos e tenho a felicidade, tenho 3 filhos, a felicidade dos 3 filhos voltarem para Prudente. Eu não acreditava que nenhum voltasse. Um é agrônomo, um é engenheiro civil e uma filha minha é médica. Eu agradeço a Deus todos os dias por eles terem voltado para perto de mim, eu ter a felicidade de conviver com eles, com os meus netos, para que eu pudesse usufruir dos frutos que eu colhi nesse caminho. Talvez seria muito frustrante eu ter criado uma empresa, a empresa está com 46 anos, eu ter que encerrar a empresa porque ninguém teria vontade de continuar aquele legado. Então, eu deixo muito isso naturalmente acontecer, nunca induzi, nunca forcei, nunca cobrei para que alguém viesse trabalhar perto de mim, mas naturalmente isso aconteceu e hoje eu vivo uma nova fase, uma fase que eu me sinto um verdadeiro conselheiro que aconselha, está ali toda hora, a todo momento, para dar o suporte que um pai precisa dar, mas eu consegui colocar na cabeça dos meus filhos que eles têm um legado que eu herdei do meu pai, que eles podem herdar de mim e que se eles tiverem a resiliência, a vontade de vencer que eu tive, que eu tenho certeza que está no coração deles, eles vão ter sucesso. E quem sabe deixar esse legado na família, né? Para as próximas gerações, quem sabe. Eu não sei onde eu vou estar daqui a 200 anos, mas eu gostaria de estar num lugar que eu pudesse olhar e ver o que está acontecendo, porque seria uma frustração para mim muito grande ver desmanchar um castelo de areia. E eu sempre fiz as coisas com bases muito sólidas, sempre fui uma pessoa muito segura, passei por dificuldades, mas eu digo que você perde amigo, perde dinheiro, mas você nunca pode perder a lição. Então todos os tropeços que eu tive na minha vida, eu procurei tirar uma lição disso. E eu passo isso para quem está perto de mim, para que entenda que para você ser melhor, você tem que viver todas as emoções possíveis, todos os fatos adversos. Não adianta ter um fato adverso na sua vida empresarial ou profissional e você se esconder dele. Você tem que enfrentar os problemas. Como eu disse, problema tem esse nome porque ele tem solução. Resiliência. Exatamente. Importante. E em que momento você sentiu que deixou de tentar empreender para de fato se tornar um empresário? Foi muito rápido, né? Eu, quando eu resolvi empreender, foi uma decisão muito segura. Eu tinha um bom emprego, ganhava um bom salário, eu não tinha o que reclamar da vida. Mas eu não estava realizado, porque eu queria ter mais participação nas coisas que eu fosse realizar. É diferente de você receber um projeto pronto e trabalhar esse projeto. Eu queria criar o projeto, tomar a iniciativa, participar. Não vou dizer que achando que o que viesse para mim estivesse errado. Então, eu, com poucos anos, eu comecei com 25 anos, eu acredito que no máximo 10 anos de empresa, eu já tinha bastante ciência da minha responsabilidade e de que eu estava no lugar certo. Porque fui muito alertado por um bancário, que era meu pai, que não tinha a veia empresarial, tinha muito conhecimento, que me deixou isso, mas que me preparou para mim entender que era uma jornada diferente. Não me arrependo, estimulo toda pessoa que quer empreender, eu sou um fiel, permanente incentivador de que tente, mas claro, sempre com muita base, com muito cuidado,
porque as adversidades vão sempre haver. A gente vê todos os dias algum fato acontecer, agora está acontecendo alguma coisa que pode afetar o mercado amanhã. E nós temos que estar preparados para reagir. Para driblar, de fato, esses desafios, né? E em que fase da sua carreira você sentiu que mais cresceu como profissional? Eu acho que por incrível que pareça, eu percebi que eu mais cresci foi quando eu quase estaria me aposentando, vamos dizer. Foi com a vinda dos meus filhos. Porque com a vinda deles, eu percebi que o resultado era o que eu dei para eles. Porque se eu conseguir manter um legado até aquele ponto, eu nunca teria certeza e não saberia se daria certo para eles continuarem o que eu realizei até ali. E com a vinda deles para perto de mim, já formados, que aconteceu há 12, 13 anos atrás, foi quando realmente eu tive certeza que, olha, o legado continua. Então foi onde eu me senti realizado como empreendedor, porque eu entendi, o que eu fiz serviu para muita gente e está servindo para eles, e eles vão disponibilizar e servir por muitos anos para outras pessoas que venham depois de nós aqui. Sem dúvidas. Bom, a Constrix é uma empresa que está aí há muitos anos no mercado. Eu gostaria de saber o que mudou na sua forma de trabalhar de antigamente para hoje. Antigamente é uma coisa muito engraçada, né? Sempre disse que as gerações acontecem em 30 anos, 25 anos. Nos últimos anos, vamos dizer, nos últimos 20 anos, principalmente de 1995, quando surgiu o Windows, começou a informática fazer parte do dia das pessoas, as coisas foram muito rápidas. Hoje uma geração não é 30 anos, uma geração hoje é 3, 4, 5 anos. Com 3, 4 anos o seu celular está obsoleto, o seu computador está obsoleto, o sistema que você trabalha tem que ser aperfeiçoado. Enfim, as coisas mudam muito rápido. Então, eu não tenho essa ferramenta mais, porque eu não tenho a jovialidade, eu não tenho a força para poder enfrentar. Eu tenho que me adaptar e aceitar isso. Mas os jovens que estão vindo, eles vêm com uma ferramenta forte, que é a juventude, e com um acelerador muito grande, que foi a internet. E hoje a tecnologia, a tecnificação, agora com a inteligência artificial, as gerações vão ser muito rápidas. Então, quem está na minha fase, que está na fase já dos 60, 70, tem que entender e aceitar isso. Não adianta a gente achar que vai ser a moda antiga. Não vai ser mais. Eu, quando vejo a minha mesa cheia de papel, olho para do lado e vejo do meu filho sem papel, eu tenho que entender que vai ser sem papel. Não vai voltar o papel para a mesa. Então, isso é uma coisa que a gente tem que... É muito importante nós aceitarmos isso. Vocês utilizam bastante da tecnologia, imagino, hoje em seus processos internos, tanto os externos também. Enfim, qual é o papel dessa ferramenta aí tão poderosa? Eu sempre, na minha época, eu não falava processo, a gente chamava rotina. Então a gente criava rotina de trabalho, mas era tudo manual, tudo na caneta, no lápis e tudo no pessoal. Hoje os processos, eles são os mesmos na filosofia do processo, porque é a filosofia que nós implantamos ali. Agora, o funcionamento é muito mais rápido. Hoje o funcionário não vai levar o papel porque está do lado. Tudo anda pelo sistema. Então a tecnologia trouxe essa ferramenta que se tornou tudo muito mais rápido. Eu às vezes paro para pensar, e os jovens não acreditam como que funcionava você cuidar de uma empresa sem ter internet, sem ter telefone celular, sem ter computador. Quer dizer, mal nós tínhamos um avião, vamos dizer assim, nós tínhamos uns transportes, uma restrição muito grande, tudo era muito difícil, tudo era longe, as estradas eram ruins. Então você imagina que há 40 anos atrás não tinha celular, tinham poucos telefones fixos. Telefones fixos eram um ativo que o sujeito comprava como se fosse um carro, como um investimento, e você tinha que transferir suas informações num posto telefônico, que você ia depois das 6 horas, colocava numa fila, pegava uma senha, e entrava numa cabine e passava as informações para sua sede, por exemplo. Você imagina você deparando com o seu trabalho hoje, trabalhando dessa maneira. É meio inacreditável pensar que um dia foi assim, mas foi. E agora com a inteligência artificial, tenho certeza que daqui a 4, 5 anos vai ser muito mais rápido, muito mais tecnificado,
e também com muito mais pedras no caminho, porque do jeito que a informação, a tecnologia e a inteligência vêm para o bem, ela vem para o mal também. E nós vamos são pedras que vão aparecer no nosso caminho, nós vamos ter que saber lidar com elas também. E você lida bastante com pessoas, né? Tanto sua equipe quanto seus clientes. Ao longo da sua trajetória, o que você aprendeu sobre pessoas? Eu aprendi como pessoas que nós temos que viver e trabalhar em coletividade. Nesse ponto, eu sou até, posso dizer, essa aqui é uma filosofia até socialista, que você tem que socializar a convivência, o trabalho, os resultados também, porque uma construtora, uma empresa, por mais simples que ela seja, ela sem os seus colaboradores, seu corpo técnico, seus assessores, não existe, impossível. Você não tem uma empresa sem uma assessoria jurídica, uma assessoria contábil, uma assessoria comercial. Você não tem sem um servente, sem um pedreiro, sem um escriturário. Você tem muitas informações que circulam dentro de um negócio que depende de pessoas. Você às vezes é uma pessoa que trabalha na sua empresa online, você nunca viu ela, você não conhece ela. Eu tenho engenheiros que trabalham na empresa que eu raramente vejo eles, às vezes eles ficam um ano e eu praticamente eu não os conheço, eles estão em outras cidades, mas o trabalho deles é visto rotineiramente. Todo relatório que sai diariamente, cada momento na empresa, tem sempre a participação deles. Então eu vejo que é fundamental a vida em sociedade e a vida em comum, seja capital, trabalho, ou seja, os dirigentes e os colaboradores. E você tem metas profissionais que ainda deseja alcançar? Não diria que eu tenho metas que eu desejo alcançar. Acho que nós temos que procurar desafios. Eu vou sempre procurar desafio. Eu não penso em me aposentar, eu não penso em parar de trabalhar, eu penso sempre em realizar. Isso hoje eu sou um problema para a minha empresa, eu sou um problema para os meus filhos, porque eu sempre sonhei muito alto em realização profissional e trabalho. O resultado para mim é como se eu tivesse um troféu na prateleira. Eu luto muito por esses resultados. Você vê um edifício de 20, 30 andares sair do chão e ele se formar, terminar e pessoas entrarem e viver lá dentro, isso é uma coisa impagável. Isso é uma obra completa. Isso é uma obra acabada. Então é uma coisa muito gratificante que eu acho que eu não conseguiria viver sem isso. Eu acho que eu não consigo me ver sem eu realizando alguma coisa, por menos que seja. Pode ser construindo uma edícula, construindo uma calçada, fazendo uma rede de água, de esgoto. Eu entendo que eu nasci para isso. Eu procuro transmitir esse legado para qualquer colaborador meu, qualquer colaborador que queira se estabelecer, eles sabem que eu vou estar pronto para ajudar a viabilizar o sonho deles. Porque eu acho que é fundamental para o mundo, não é só para mim. Isso é para a nossa convivência, é para você, para mim, para os nossos amigos, nossos vizinhos, para todos. Hoje vocês atuam somente com construção vertical? É isso? Na verdade, nós atuamos em vários segmentos. A gente atua no comércio, atuamos na construção civil, atuamos na pecuária. Agora, na construção, hoje, o nosso foco são construções verticais. Hoje, nós construímos casas, construímos prédios, barracões, mas nossas obras, 90% das nossas obras são obras verticais, são prédios ou comerciais ou de apartamento. E posso dizer para você que o nosso DNA hoje é prédios verticais. Nós focamos nisso dia e noite, estamos buscando sempre informação, tecnologia, conhecimento, buscando novos métodos, novos parâmetros para que a gente possa trazer para perto da gente. Você tem que viajar, tem que às vezes rodar o mundo em feiras e não digo eu entro na obra de um colega, não vou chamar de concorrente, não, eu entro para ver o que ele faz de bom e o que ele faz de ruim eu vou deletar. Então eu tenho que tentar fazer o meu melhor. Então eu digo, nós procuramos essa parte, principalmente de obras verticais, nós fomos aperfeiçoando, hoje a gente tem profundo conhecimento e eu acredito que, não vou dizer que nós não vamos parar de fazer outras obras, mas enquanto houver edifícios para serem construídos, nós vamos estar construindo.
com esse intuito de proporcionar essa melhor experiência às pessoas, né? Com certeza. Bom, vamos falar um pouquinho sobre cooperativismo agora? Gostaria de saber em que momento o Sicoob cruzou a sua trajetória. O meu tipo de negócio ele trabalha na filosofia cooperativa. A gente trabalha muito com empreendimentos a preço de custo, em que os associados, os condôminos ou os cooperados, eles participam inclusive das decisões. E quando eu conheci o cooperativismo através de literatura, através de informações, mas eu nunca tinha vivido uma cooperativa de crédito ou financeira. Eu sou da época em que os bancos eram ainda humanizados. Com o tempo, os bancos foram desumanizando, eu diria. O poder dos gerentes, da instituição foram ficando mais restritos e os seus clientes foram tratados mais não vou falar uma coisa muito pejorativa, mas como um objetivo para eles ganharem mais, terem mais recursos, e assim os bancos foram se avolumando. Quando surgiram as cooperativas, que é uma coisa muito antiga, mas na área de crédito principalmente não é tão antiga assim, ela veio na filosofia, principalmente lá do sul do país, em que o trabalho era mais associativo, mais comum. Isso, inclusive, é uma característica do gaúcho, do catarinense. E em função do meu trabalho, que já era uma coisa cooperativa, quando eu comecei a enfrentar problema com os bancos, principalmente na área de cobrança, na área mais mecânica do processo de funcionamento, eu fui procurar a cooperativa. O Sicoob estava no início, eu não sou fundador, eu já participei do Sicoob, participo praticamente há 15 anos do Sicoob, e eu comecei a ver que era possível ter a minha filosofia disponível no mercado para trabalhar também com a parte pragmática do negócio. Então a cooperativa apareceu, ela era pequena, eu tive a oportunidade de participar vivendo o crescimento dela. Acredito que algumas dificuldades que eu enfrentei nesse relacionamento de prestador de serviço da cooperativa com a empresa ajudou também a ela desenvolver os serviços dela. Ela foi se capacitando. Agora, principalmente, eu aprendi muito. Eu me aprofundei. Eu confesso que quando eu comecei a participar, comecei a ler mais sobre cooperativismo, comecei a observar mais como funciona essa sanha que existe de racionalizar as coisas, de ter uma participação coletiva. E eu comecei a entender que a cooperativa era como se eu trabalhasse com um banco, porque eu também sou dono do banco. Então eu comecei a enxergar como cooperado que eu tinha chance de interferir e trocar informações de uma maneira que agregasse para o meu trabalho, que já era cooperativo, os empreendimentos, e também melhorar as condições da cooperativa. E com o tempo, comecei com carteira de cobrança, depois vieram as linhas de crédito, também a parte rural. A cooperativa começou a me mostrar que não é questão de números, é questão de filosofia e resultado. Porque muitas vezes você paga uma taxa para um banco e isso vai para o lucro do banco. Se eu pagar uma taxa, um serviço para a cooperativa e a cooperativa tiver lucro e ela tiver bons resultados, ela vai devolver isso para mim. Ela vai devolver isso para mim ou em serviço ou até em recurso financeiro, porque o intuito dela não é enriquecer. O intuito dela é crescer para disponibilizar mais serviços cooperados. Então, o cruzamento do Sicoob na minha vida, eu diria hoje com certeza, foi mais benéfico para mim do que para eles. Eu ganhei mais com isso. Eu sou um cliente que tem bastante serviço com o Sicoob, mas eu tenho muito Sicoob em mim hoje. E tive a felicidade de me aproximar do Sicoob Paulista, que realmente é uma instituição que hoje eu admiro muito, aí, não pelas pessoas, pelo resultado, mas pela filosofia que ela impõe de ponta a ponta. E, na sua visão, qual é a importância de um empresário contar com uma instituição como o Sicoob Paulista? É fundamental, é fundamental, porque você tem uma ideia, quando você realiza um empreendimento, você tem que ter um documento, como se fosse uma carta de idoneidade financeira de uma instituição.
Os bancos comerciais do mercado, a gente para conseguir uma carta dessa, você levava 30, 60, 90 dias e às vezes você nem conseguia isso, porque o banco era frio. A cooperativa não é fria. A cooperativa trata cada cooperado como se fosse o dono do banco. Quando o cooperado entra na cooperativa, eu acredito, se você pegar uma cooperativa com 30, 40 mil cooperados, eu tenho certeza que 70, 80, ou talvez até 90% ainda não entenderam que a cooperativa é dele. Ele tem condições de... Ele não é dele para ele usufruir dela. Ele é dele para haver uma troca. Então, essa química que existe entre o relacionamento institucional, ela é fundamental. Eu hoje não conseguiria ver meu negócio trabalhando, funcionando num banco comercial normal. Eu acho que é fundamental e recomendo para muitos parceiros, amigos, que há a possibilidade de ter um convívio comercial, como se fosse capital trabalho, como instituição, em que você tem lá uma contabilidade aberta, as assembleias com a disposição de você se manifestar, a instituição a todo momento podendo ser, não digo auditada, mas ser conferida para que você entenda, veja o que está sendo feito com os recursos que você disponibiliza dela ou que você toma dela. E você imagina, quando eu pago os recursos de um financiamento que você paga, eu entendo que aquilo está vindo parte para mim também. Então, acho que isso é fundamental. E você, além de cooperado, é conselheiro de administração do Cicobi Paulista, já foi delegado. O que te fez assumir mais essa responsabilidade? Você falou a palavra certa, responsabilidade. Porque quando me convidaram para ser delegado, eu não gosto de entrar entrar nas coisas pela metade. Então eu entendi que eu, quando fui delegado, eu teria que ter uma participação, dar uma colaboração. Procurei dar minha colaboração dentro do possível e quando fui convidado para fazer parte do Conselho de Administração, eu tomei um susto, primeiro que eu não sei se eu era merecedor da confiança das pessoas que estavam na cooperativa naquele momento, mas me subiu muito isso na cabeça, que eu tinha que ter responsabilidade e me doar o máximo possível. Digo até que às vezes eu me penitencio por eu não me doar o total que eu deveria me doar. Mas eu tenho minha vida empresarial que é muito ativa ainda, eu não tenho a condição de uma dedicação integral. Mas eu confesso para você que eu me sinto com muita lisonjeado, mas com muita responsabilidade para que deu minha participação para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. O Cicobi tem a felicidade de ter um conselho bem heterogêneo no ponto de vista de participação na vida cotidiana, bem diverso. Ele é composto de pessoas que têm personalidade, opinião e conhecimento em algum segmento da economia que possa acrescentar a cooperativa. Então isso torna a orientação que o Conselho disponibiliza para a sua diretoria, ou até a composição da sua diretoria, uma coisa muito democrática. Eu sempre falo que a democracia, para mim, é a associação de socializar o que é bom e o que é ruim. É a chance de todo mundo participar das decisões, dos lucros, dos prejuízos, ou seja, participar dos bônus e do ônus. Para finalizar, qual legado você espera deixar como conselheiro de administração, mas também como empresário? Bom, como conselheiro de administração, eu posso deixar algum legado, não seria eu que iria avaliar isso. Então, eu vou deixar para que seja avaliado pelos meus pares. Mas, como legado para mim, eu tenho certeza que a cooperativa me deu um banho de informação numa fase da minha vida que eu já tinha as opiniões formadas, porque o conhecimento que vem do Cicobi para nós como conselheiros, ele é muito bom para o seu dia a dia. Ele nos ajuda na formação e no entendimento da economia num todo. E o legado que no meu lado empresarial é poder cada vez mais realizar sonhos de pessoas, fazer para que os meus pares, os meus colaboradores tenham ciência de que
Como eu disse, a vida é uma pirâmide em que nós todos estamos entrelaçados e venha o que vier, aconteça o que acontecer com a política, com a economia, nós temos que pensar que todos nós temos que estar de mãos dadas. Nada se faz sozinho. Então, o legado que eu deixaria, assim, se eu tivesse que falar numa frase, eu falo assim: acredite em quem está em volta de você, que você, junto com os seus pares, você faz muito mais do que sozinho. Nuno Ramos Júnior, muito obrigada por participar do Copcast. Obrigado, você, eu que agradeço. Foi um prazer. Chegamos ao fim de mais um episódio do Copcast. Se você quiser assistir outros episódios ou ficar por dentro das notícias relacionadas ao Sicoob Paulista, nos siga nas redes sociais.